Querido irmão, querida amada igreja, nós estamos aqui mais uma vez reunidos a fim de estudarmos a palavra de Deus nas lições da Escola Bíblica Dominical. E dessa feita agora estamos utilizando o recurso do vídeo, para podermos ter essa oportunidade de não só ouvir, mas poder também, pelo menos, vocês nos verem, E a gente tem realizado os estudos da Escola Bíblica Dominical utilizando o recurso do áudio e agora nós estamos utilizando o recurso do vídeo. Nós gostaríamos que todos acompanhassem, reúna sua família, separe esse momento para estarmos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos vindo de uma série de estudos da carta que Paulo escreveu à igreja em Colossenses, então, e nós estamos agora no final da carta de Colossenses, finalzinho do capítulo 3 e o início do capítulo 4. E essa carta à igreja em Colossos, ela é composta de 4 capítulos, E os 2 primeiros capítulos, Paulo teve o cuidado ali de exortar a igreja em Colossos, ensinar a igreja de Colossos em questões doutrinárias, apresentando sempre, que é o tema principal da carta, Jesus Cristo como na sua supremacia, Jesus Cristo como soberano, Jesus Cristo na sua suficiência. E até por que isso? Porque a igreja em Colossos, ela estava sendo bombardeada de falsas ideologias, de pensamentos contrário ao verdadeiro evangelho. E Paulo, nessa preocupação, então, escreve à igreja em Colossos, para fortalecer a fé ali dos irmãos em Cristo Jesus. E esses 2 primeiros capítulos, eles são mais doutrinários. Nós tivemos lições anteriores falando a respeito disso. E a partir do capítulo 3 e capítulo 4, Paulo já tem o cuidado de trazer conselhos práticos para a nossa vida cristã. E hoje nós estamos no finalzinho do capítulo 3. Eu gostaria que você acompanhasse conosco aqui, Colossenses 3, do versículo 18, e eu vou ler até o versículo 1 do capítulo 4. Diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. E aí Paulo agora vai aconselhar as relações sociais no âmbito do trabalho, nessa relação aí entre patrão e senhor. Escravos ou servos, em algumas versões, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizesses, fazei de coração como se fizesses ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa servir a Cristo o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Versículo 1, capítulo 4, diz assim: senhores, tratai vossos servos com justiça e imparcialidade, sabendo também que tendes um Senhor no céu. Pois bem, queridos, nós queremos pensar em algumas questões antes mesmo da gente entrar nos conselhos de Paulo a respeito de cada um elemento que compõe esse contexto familiar, ou seja, a esposa, o esposo, o marido, os filhos e a relação de pais e filhos, lembrar de algumas questões. A primeira delas é que Deus não muda só a pessoa, Ele quer mudar, Ele quer transformar toda a família. E nós temos consciência disso, nós sabemos disso. A Bíblia ela é cheia de exemplos da transformação que Deus faz com toda uma família. E outra questão que nós temos que entender é o seguinte: se nós estamos pensando no novo homem, na nova criatura, uma vez que eu digo que eu sou crente em Cristo Jesus,
Se eu não consigo manifestar de forma prática a transformação que Jesus fez em minha vida dentro do meu contexto familiar, dificilmente eu saberei manifestar o poder de Jesus, o fruto do Espírito Santo, num outro ambiente, que é lá no meu trabalho, ou lá na minha igreja, em qualquer outro grupo social que eu conviva. Isso é uma realidade. Porque o ambiente familiar é onde geralmente o ser humano se expõe mais. Ele tira algumas máscaras que não deveríamos ter, mas que alguns possuem e lá fora estão vivendo de máscaras. Então, o ambiente familiar é algo que não é tão simples assim, mas a vida do crente tem que ser uma coerência. Se eu digo que eu sou crente em Cristo Jesus, eu preciso manifestar antes de tudo dentro do meu contexto familiar. E é interessante que o inimigo sabe o quão é importante a vida, o casamento, o quão é importante a vida familiar. O inimigo tem, por demais, procurado encontrar brechas para destruir as famílias. Nós sabemos, é uma fala comum, né? Muitos conhecem muito bem, que famílias fortes, igreja forte. Mas para sermos fortes, precisamos estar estudando a palavra de Deus, precisamos estar em comunhão com Deus, buscando os conselhos do nosso Deus para as nossas vidas, né? E essa tem sido uma realidade, né? As famílias têm, nos nossos dias atuais, nunca teve tão frágil. Só para dar um exemplo aos queridos irmãos, os Estados Unidos da América, ele, vamos dizer assim, já ultrapassou mais de 50% de casos de divórcios. E nós não ficamos longe disso. Os países da América Latina não ficam longe, os países europeus ou nos demais continentes não estão longe dessa realidade. O inimigo tem destruído as famílias. Mas tem duas questões princípios gerais, que nós precisamos entender antes de pensarmos nos conselhos que Paulo deixou para nós. Lá para a igreja de Colossos e para os nossos dias atuais. A primeira questão é que Jesus Cristo é o nosso modelo maior. Ele assim já se apresenta lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 5, Jesus Cristo se apresentando como noivo da igreja, né? E que se entregou a esta igreja. Né? E a exemplo de Jesus, ele fala que o marido precisa amar a sua esposa. Né? Também. Então Jesus Cristo é o nosso modelo maior. É o maior modelo que nós temos de vida cristã. E isto é lembrado por Paulo. Veja o versículo 17, anterior a essa passagem que nós lemos. Versículo 17 diz assim, do capítulo 3. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, atitudes, tudo que fizermos, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Então, as mulheres, esposas, esposos, filhos, tudo devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Não murmurando, não achando que aquilo ali Deus não está falando comigo, porque Deus está falando a todos nós. Então, vamos pensar aqui quais são os primeiros conselhos de Paulo. Paulo inicia ali falando a respeito da família. Uma outra coisa que eu quero também destacar, que me chama muita atenção. Quando Paulo fala dessas relações sociais, estrutura familiar, a relação, a estrutura relacional lá no trabalho entre servo e patrão, né? E depois ele vai falar da comunhão e da igreja, ele coloca uma ordem. Essa ordem, existe um motivo, existe um porquê. Né? Foi aleatoriamente que Paulo escreve assim, até porque aqui ele está sendo inspirado por Deus. O Espírito Santo de Deus está o conduzindo. Mas existe uma ordem, sim, queridos, e nós precisamos pensar nessa ordem e levar a sério essa ordem. Primeiro é Deus na nossa vida. Abaixo de Deus, quem vem em primeiro lugar
né? Está em segundo aqui, mas quem vem em primeiro lugar, em termos de eu estar voltada para aquilo ali, é a família. Então, abaixo de Deus, nós temos a família. Depois da família, todos os demais grupos. Quem estuda sociologia sabe perfeitamente que quando você vai estudar grupos sociais, nós temos em socialização, a socialização primária, que é a família, o primeiro núcleo familiar, o primeiro núcleo social, que é a família, e ela ali tem responsabilidade de fortalecer os vínculos afetivos. É através da família que nós estruturamos nossos valores, nossos princípios, né? E ela é a base da nossa formação, da nossa personalidade. Depois, todos os demais grupos, seja igreja, seja ambiente de trabalho, seja o meu grupo de amigos, é grupo secundário. E aqui Paulo também vai desenrolar esses conselhos práticos nessa ordem. Primeiro ele fala dos deveres do lar, para depois ele falar do ambiente de trabalho. Infelizmente, muitos chefes de família, pais, aí eu incluo mãe e pai, né, no sentido genérico da palavra, já alteram essa prioridade. Estão dando muito mais valor ao trabalho do que à família, priorizando o tempo no trabalho do que a família. Nós estamos vivendo no tempo de pandemia, talvez alguns estejam aproveitando esse momento, esse tempo que nós estamos vivendo, para rever talvez esses conceitos. Então, quando você mistura essa ordem aí, isso já traz um prejuízo muito grande para a sua própria família, para a nossa família. E aí vamos ver primeiro o que Paulo aconselha ali. Paulo está trazendo os conselhos dos deveres da esposa. Quais são os deveres da mulher aqui casada? Ele fala, mulheres, no versículo 18, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido. A palavra de ordem aqui, queridas mulheres, né? Nós mulheres, nós esposas, é de submissão. E é incrível porque às vezes, mesmo conhecedora da palavra de Deus, mesmo sendo aquela pessoa que tem Jesus, às vezes se sente incomodada com essa palavra de submissão. Porque submissão aí fora, na sociedade, ela está associada à posição dessa mulher. E Paulo aqui não está tratando da posição da mulher. Não é questão de posição, né? E aí a sociedade vê isso como posição e quando faz uma associação de submissão com a posição de inferioridade. Paulo aqui não está falando que a mulher vai ser inferior ao homem, ao marido. Paulo aqui não está falando que a mulher tem que ser omissa. Pelo contrário, quando a mulher, né, se coloca inferior e ela não é, e nós podemos afirmar que a palavra de Deus em momento nenhum coloca a mulher numa condição inferior e nem superior. Nós estamos ali lado a lado do esposo. E é importante que o casal entenda isso. Toda esposa que queira estar numa condição superior, ou se coloca numa condição inferior, ou entende submissão como inferioridade, ela está distorcendo a palavra de Deus. Porque não é isso que Paulo está falando. Não é isso. É o seguinte, eu preciso entender perfeitamente que é Deus. Submissão aqui, eu coloco aí no PowerPoint. Primeiro, é uma ordem divina. É uma ordem divina. Por quê? Porque é o próprio Deus que estabeleceu, querida irmã, querido irmão, Deus estabeleceu que o marido deve ser o sacerdote do lar. O sacerdócio é dele. A liderança é do marido. O cabeça da mulher é o marido. É assim que Paulo fala lá em Efésios. Vão comigo em Efésios. Efésios 5, versículo 22 até o versículo 24 diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Então, se eu sou submissa a Jesus Cristo, se eu sou submissa ao meu Deus, eu vou obedecê-lo.
nessa submissão com o meu marido, porque o meu marido foi chamado para ser o sacerdote da casa, o cabeça da mulher. E aí diz aqui o versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Eu não disse que Jesus Cristo é o nosso modelo maior? Ele é o cabeça da igreja, Jesus. Da mesma forma como Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher, né? Sendo ele mesmo o salvador do corpo. E aí diz versículo 24 de Efésios, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Então, veja, submissão aqui não é posição de inferioridade dessa mulher. É uma ordem divina, é espiritual. Precisamos entender isso. E também tem limites. Por quê? Em Colossenses, voltando, né, a carta à igreja em Colossos aqui, o versículo 18 diz, mulheres, cada uma de vós seja submissa a seu próprio marido, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Então, a pergunta que nós fazemos aqui é a seguinte, até quando a esposa tem que ser submissa ao marido? Até quando não ferir submissão a Deus? Então, existe um limite, né? Existe, não é absoluta. Submissão também. Mas, só voltando um pouquinho, queridos irmãos, a submissão que Paulo está aconselhando a mulher, que é dever da mulher ter em relação ao esposo, não é uma posição de inferioridade essa mulher, né? E muito menos de omissão dessa esposa. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com adolescentes, com crianças, com esposos, e eu tenho percebido o quanto a mulher, no seu papel de esposa, no seu papel de mãe, tem sido omissa. Tem transferido as responsabilidades para terceiros, tem transferido as responsabilidades para o marido. Segundo a palavra de Deus, minha irmã, se nós transferirmos esse nosso papel de esposa e de mãe, isso vem de encontro à palavra de Deus. Não é isso. Então, Paulo está aconselhando lá que nós sejamos submissos aos nossos maridos, que exerçamos de fato o nosso papel de esposa. E tem um detalhe aqui. Da mesma forma como existe prioridade nos grupos, Deus, depois família, depois os demais grupos sociais na minha vida, eu também preciso priorizar o meu papel dentro de casa. Primeiro, eu enquanto mulher, enquanto sexo feminino, eu sou esposa primeiro, depois eu sou mãe. É possível que você que esteja me vendo aí fale assim, mas não estou entendendo. A criança, o bebê, o filho, ele depende tanto de nós? Como assim? Ser primeira esposa e depois ser mãe? Quando eu digo primeira esposa e em segundo lugar ser mãe, não quer dizer que você vai ser uma péssima mãe, pelo contrário, você vai ser uma excelente mãe, uma mãe sábia, uma mãe que vai cumprir e vai atender as necessidades em todos os aspectos dos seus filhos ou do seu filho. Entretanto, eu tenho que priorizar primeiro a sua esposa. Tem muitas mulheres, muitas esposas que são esposas até quando chega o seu filho. Chegou o seu filho, ela reverte, ela muda. Ela passa a ser primeiro mãe, depois eu sou esposa. Quando eu faço isso, eu estou desestruturando a minha casa. Quer ter filhos emocionalmente sadios? Seja esposa primeiro, depois mãe. Vou dar um exemplo prático quando você está sendo primeiro mãe ao invés de esposa. Quando você, o seu filho, na sua mais tenra idade, ao nascer você já pega o seu bebezinho e traz para dentro do quarto. E ali ele começa a crescer, desenvolver, ele vai para o meio da cama com o casal e ali ele fica. Vai crescendo, vai crescendo. E geralmente são as mães, somos nós mulheres que trazemos os filhos para dentro do quarto. Não, o filho tem que estar lá no seu quarto e você tem que priorizar a sua vida conjugal, a sua vida com seu esposo, o seu tempo com seu esposo. Então veja, existe tudo uma ordem.
E nós não podemos, essa confusão de ordens, ela já aconteceu lá, quando houve a queda do homem no Éden. A partir dessa queda, dessa desobediência, tudo ficou desorganizado. E é através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, que nós voltamos a entender, né? E aí podemos entender o que Paulo está aconselhando ali, o que quer dizer essa submissão. Então eu preciso ver o meu esposo como cabeça da minha casa, né? Todas as tomadas de decisões, elas precisam ser tomadas em conjunto. Existem alguns momentos que, por questões de pensamentos contrários, não se chega a um consenso, precisamos chegar. Mas se isso não for viável, que ele tenha a voz ativa. Não é tudo, obviamente, não é tudo. Mas se todas as vezes o marido se omite, não tem voz ativa, isso será prejudicial à sua casa. Então veja, esses são os conselhos de Paulo. Paulo também aconselha o marido. Versículo 19. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Qual é o conselho de Paulo? Amar. Amai a esposa. Amar a esposa. Vamos lá em Efésios. Efésios, capítulo 5, continuando no versículo 25, diz assim: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu já falei no início, Jesus Cristo é o modelo maior. E aqui Paulo está aconselhando o marido, o dever do marido é amar a sua esposa. Que tipo de amor? O amor que Paulo está falando aqui não é um amor eros, porque não havia necessidade de falar de amor eros. Existem vários tipos de amores, né? O amor eros aqui é um amor biológico, um amor físico, que o homem na sua sã saúde física já tem, já existe. Então não havia necessidade de falar do amor eros. O amor aqui é o amor ágape, a semelhança de Jesus Cristo, a semelhança de Deus para conosco. Um amor ágape é um amor sacrificial. Um amor ágape é um amor de entrega. Veja o Efésios dizendo: Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela. Então veja que o marido aqui, por isso que não existe posição de inferioridade ou de superioridade, porque o marido não está numa condição de superior, ele está numa condição de entrega, porque ele ama a sua esposa, um amor ágape, sacrificial, né? Então é um amar com palavras e atitudes. Eu coloco aqui com palavras e atitudes. Não adianta só falar: minha esposa, eu te amo, e as suas atitudes não condiz, né? Tem que ser com palavras e atitudes. Por que eu falo com palavras também? Porque é interessante. O homem, ele é atraído pelo que ele vê, né? A ciência define assim. E a gente sabe que acontece assim. O homem é atraído pelo que ele vê. E aí, então, nós, esposas, precisamos ter cuidado, né? Com a nossa aparência, porque ele é atraído pelo que vê. Já a mulher é atraída pelo que ela ouve. Então é importante, maridos, né, trazer também palavras, né, de elogios, que envolva a sua esposa. Isso é importante, né? Por isso que Paulo fala aqui, né, maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Então é inconcebível entendermos, aceitarmos, num lar cristão, onde esposa e esposa conhecem a palavra de Deus e se dizem crente em Cristo Jesus, ocorrer violência doméstica. E a violência doméstica, que todos nós sabemos muito bem, ela não se limita numa violência física. A violência doméstica também ela está retratada numa violência psicológica. Então, às vezes, o marido não é capaz de encostar um dedo numa esposa. Mas ele pode, de forma, né, verbal, estar sendo áspero. Paulo aconselha aqui: não a trate com aspereza. Esse é o dever do marido, né? Dever do marido. E agora, quais são os deveres dos filhos? Ou do filho? Né? Paulo está resgatando lá os 10 mandamentos. Né? O mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra.
único mandamento com promessa. Aqui Paulo fala, verso 20, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Agrada tanto ao nosso Deus, a nossa obediência, que é a palavra de ordem para nós filhos, e todos nós nos incluímos aí nessa condição do papel de filhos dentro de uma casa, obedecer aos nossos pais. E Paulo diz mais, em tudo. Não é obedecer naquilo que eu, como filho, acho que está certo, que eu quero, que eu não quero. Você, adolescente, não é obedecer naquilo que você acha que a sua mãe e seu pai esteja certo. É em tudo. Eu preciso obedecer, mesmo sabendo que aquilo ali não está muito certo. Mas obedeça. Coloque isso nas mãos de Deus. Faça, né? Cumpre com seu dever de obediência. E, queridos, como nós temos visto filhos chorando amargamente, porque em algumas decisões lá atrás, ou mesmo no momento atual, não têm ouvido os pais, não têm obedecido os pais. E aí a consequência vem e é triste, é triste. Então, a palavra de ordem aqui, como dever para os filhos, através do conselho de Paulo, é obedecer. Ela é imperativa, é uma ordem. Obedecer é imperativa e é obedecer em tudo. Agora, e para os pais? Né? Quais são os deveres dos pais para com os filhos? Versículo 21 diz assim, pais, não irriteis vossos filhos. Não irriteis. Então, é não irritar os filhos. Aí você pode pensar, mas eu não irrito meu filho, eu faço tudo para não irritar. Queridos, existem tantas formas que às vezes a gente até não percebe, mas nós podemos estar irritando os nossos filhos. Eu enumerei aqui comigo algumas formas que precisamos estar observando no nosso comportamento, no nosso trato para com os nossos filhos, que pode trazer uma certa irritação neles. Por exemplo, quando é que eu posso irritar meu filho? Quando não há coerência na minha vida. Coerência no que falo e vivo. Quantos pais têm irritado os filhos? Ensina uma coisa, mas não vive aquilo. Quando não há coerência nos pais, não há coerência na relação, um fala uma coisa, o outro vem, tira a autoridade, o outro fala outra coisa, o outro fala... Então, quando não há coerência, isso traz irritação. Sabe uma outra forma de irritar os filhos? Quando não há regras claras de disciplina. Todo filho precisa de ter limites, precisa de ser disciplinado, precisa de ter regras, sim, mas as regras precisam ser claras. Eu não posso dizer que isso pode agora, daqui a pouco aquilo já pode. Eu não posso voltar atrás, eu coloco uma regra aqui, daqui a pouco eu não cumpro. Eu coloco regras dentro de casa, eu mesmo como pai, mãe, né, não cumpro. Quando as regras não são claras de disciplina, isso traz uma certa irritação para a criança. Uma outra coisa que irrita os filhos é quando não há diálogo. Não há diálogo. E alguns pais pensam que até existe diálogo, mas muitas vezes o que existe nessa relação pais e filhos é monólogo. Pare para observar se você está ouvindo o seu filho. Se você está ouvindo através das palavras, tem filhos que não é ouvido pelo pai. E aí, como que ele vai chamar a atenção? Como que ele vai dizer, pai, me escuta? Às vezes através do comportamento. Como ele não consegue, ele não encontra espaço para falar, para dialogar com esses pais, ele tenta demonstrar através do comportamento, muitas vezes. E você nem percebe que não existe diálogo e nem percebe que o seu comportamento está querendo dizer algo. Então, quando não há diálogo, é uma forma de irritar os filhos. Outra forma de trazer irritação para os filhos é quando há injustiça. Quando há preferências. Né? Outra forma é quando os pais não têm tempo para os filhos. Como isso é atual. No nosso corre-corre, e aí a pandemia chegou, esse momento que nós estamos vivendo, tem trazido muitos para a reflexão. Trabalhando dentro de casa, mudanças de hábitos, né?
tem sido bom para muitos, para outros, nem tanto. Então, quando eu não separo tempo para os meus filhos, quando eu priorizo o meu trabalho e não a casa, quando eu priorizo os meus estudos e não a casa, qualquer outra coisa, quando eu priorizo atividades da nossa igreja, passo até a ter um ativismo religioso, isso é altamente prejudicial, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós investimos em nossa família, né? Então, para isso nós precisamos ter tempo com qualidade com eles. Outra forma de irritar os filhos é quando os pais não têm um consenso, né? Na forma de disciplinar, né? Como eu disse, um disciplina de uma forma, o outro disciplina de outra. O casal precisa chegar a um consenso e saber de que forma nós vamos. É claro que um vem de uma formação, o outro vem de outra. Então, se percebe-se que cada um pensa de uma forma, um é mais flexível, o outro é menos, chega-se um consenso, o casal separado dos filhos, para alinhar como disciplinar, como educar esses filhos para que seja o mesmo discurso, a mesma posição. Isso ajuda na formação, né, na criação, na educação dos seus filhos. Uma outra questão também de irritar os filhos, por incrível que pareça, é a permissividade. Pais que permitem tudo, pais que querem agradar o filho em tudo. Isso traz irritação porque o filho precisa de limites. Então, esse extremo da permissividade, como também o autoritarismo, é um outro extremo, todos os dois extremos são altamente prejudiciais para o filho e traz irritação ao filho. E uma outra questão, para a gente fechar, porque senão se estende demais, é quando os pais brigam. Quando os pais discutem na frente desse filho. Isso traz irritação. E aí a questão é, qual é o resultado disso na vida dos filhos? Quando os pais que, a conselho de Paulo aqui, devem não irritar os filhos, mas isso acontece, acabam irritando, qual é a consequência? Paulo diz aqui, olha, para que eles, ou seja, os filhos, não fiquem desanimados. Não fiquem desmotivados, não fiquem angustiados, não fiquem entristecidos. Não fiquem entristecidos. Né? Às vezes você olha o filho está ali cabisbaixo. Por quê? Porque esse ambiente familiar não está sendo salutar, né? Saudável. Queridos, não existe família perfeita. Não existe modelos, não existe, né? Mas existem os conselhos da palavra de Deus que nos ajudam e existem famílias mais saudáveis em todos os sentidos. E a saúde da família começa na sua vida espiritual, na sua vida emocional. E aí depois as outras questões materiais, né, que vêm complementar esse contexto aí familiar. Nós vemos que Paulo, então, nesse estudo, né, ele fala que esse novo homem, né, precisa colocar em prática. Então, cada um de nós temos deveres a cumprir. Deus exige de todos nós que nós possamos, através dessa lição, perceber, né, se estamos cumprindo. Se falta em nós sabedoria, peça a Deus, não é assim que a palavra de Deus nos diz? Se falta em cada um de nós, nos papéis que nós temos que exercer, né, sabedoria, que possamos buscar em Deus a sabedoria, para que a nossa família seja uma família forte. Paulo continua ali aconselhando, os conselhos práticos, falando do servo e do patrão, né? E é muito interessante ele dizendo aqui que o servo precisa obedecer em tudo. Também há uma submissão aqui, né? Hierárquica, né? A vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observado. Olha que coisa interessante que Paulo fala ali, né? Eu estou trabalhando ali no meu serviço, no meu vínculo empregatício, e aí eu estou ali, mas eu só produzo, eu só, né, dou resultados quando eu sei que estou sendo observado. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Eu sempre pensei comigo, né, no meu trabalho, o meu patrão é Deus, né? É Ele que está me observando. Independente de ter meu superior aqui comigo ou não.
O meu dever é fazer, e fazer da melhor forma possível. Fazer da melhor forma possível. Então, Paulo dá esses conselhos aqui, né? Sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Então, se eu for fiel... Aí lembro daquela passagem, né? No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Então, a minha relação no meu ambiente de trabalho com meus superiores precisa ser de fidelidade, né? De entender que Deus quer que eu faça o melhor, que eu obedeça, que eu cumpra, que eu produza. E a recompensa vem do Senhor. Acima de tudo, a recompensa vem do Senhor. Mas Paulo também fala ali para os patrões, né? Os superiores. Senhores, tratai vossos servos com justiça. Com justiça, não com injustiça, né? Mas com justiça e imparcialidade. Olha que interessante. Ser justo com todos e imparciais, né? Imparciais. É muito legal isso aqui que ele fala, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Um Senhor que está lhe observando, um Senhor que também vai lhe recompensar, se você está nessa condição, né? De ser o patrão, de ser o dono. Há promessas para todos, né? Deus está nos observando, queridos. Mas o nosso desejo que nós podemos tirar lições práticas desses estudos, né? Que Deus possa estar completando na vida dos nossas queridas famílias e Deus possa fazer presente na vida. Mas lembre-se, Deus quer te usar como instrumento. Você é mãe? Você é esposa? Você é pai? Você é esposo? Você é servo? Né? É funcionário? É um colaborador? É um patrão? Deus quer te usar nas suas relações, para que as relações sejam saudáveis, né? Que Deus possa nos abençoar e que Ele possa completar na nossa vida tudo que nós temos aqui nessas lições maravilhosas. A cada domingo nós estaremos estudando. Que Deus, essas lições, que Deus possa nos abençoar. E amém.